Glória a Deus por isso. Queridos, eu quero estar passando um versículo aqui, Provérbios capítulo 28, versículo 14. É um texto onde nós estamos nesse mês agora de abril, declarando e ministrando em cima dele, com alguns fundamentos. Nós vemos que eles têm dois ensinamentos muito especiais e importantes na nossa vida. E o que nós temos que aprender com esse texto é que uma das duas coisas nós estaremos fazendo. E a palavra do Senhor fala assim: como é feliz o homem. Você viu como esses homens vieram felizes hoje à noite? Sim ou não? Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Se fosse pelo amém, eles iam chegar tristes, né? Porque o amém não foi tão forte. Mas eles chegaram felizes sim. Então, como é feliz o homem constante no temor do Senhor. O que a Bíblia está falando, que a alegria ela está atrelada, querido, à constância em temer a Deus. Mas não é ter medo de Deus, mas é o desejo de agradá-lo. Desejo de colocá-lo acima de qualquer coisa, de colocar à frente os nossos sonhos, dos nossos projetos. Mas ele continua na parte B do versículo: mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Então perceba que uma ou outra coisa nós estaremos fazendo. Ou nós seremos constantes em temer a Deus, e a Bíblia fala que dessa maneira nós seremos felizes, ou nós teremos o coração endurecido, e a Bíblia fala que cairemos na desgraça. O que é o problema é que muitas vezes, o que nós temos que perceber à nossa volta, é que nós participamos de retiros, de conferências, de momentos de culto, momentos de casa de oração, momentos de vigília, momentos de devocionais. Mas o que acontece é que se nós não mantermos uma constância, e a constância é diferente do ativismo. O ativismo, querido, você pode vir à igreja todos os dias. Se você não permitir o Senhor falar, apenas você frequenta um ambiente. Mas eu não tenho uma experiência em um ambiente, mas eu tenho um relacionamento com o Deus que tem a liberdade para fazer em nossas vidas. E o que a Bíblia está falando, como é feliz o homem constante. Constante é aquele que não para, aquele que continua e prossegue independente dos obstáculos. A constância, eu posso falar que ela pode ser talvez, de uma maneira mais para desenhar, como quem é que anda de bicicleta? Levanta sua mão bem alto. Quem anda de bicicleta aqui? Quem sabe andar de bicicleta, que levanta a mão. Glória a Deus. Quem não sabe, a gente vai ter um projeto na igreja ano que vem, para você aprender a andar de bicicleta. Mas enquanto esse projeto não vem, você que anda de bicicleta, aprenda algo, meu irmão. Quem gosta da descida? É uma bênção. Sabe por quê? Que para descer, meu irmão, tudo empurra. Pegou, né? Para andar no reto, tem que dar uma pedaladinha de vez em quando, dar uma folgada. Mas para subir, você tem que ser constante no pedalar. Se você parar de pedalar na subida, você vai cair. Se você não cair, você vai voltar. E o que tem a ver isso, pastor? Porque a nossa caminhada não é aqui nesse plano. A nossa caminhada é para cima. Nós não estamos caminhando aqui nessa vida para permanecer aqui. Se Jesus voltar, terça-feira, irmão, não pode ter culto na igreja, amém? Porque a igreja tem que ter subido. Nós não podemos estar reunidos semana que vem. Então perceba algo, meu irmão, quando nós começamos a entender como é feliz o homem constante. Como é feliz o homem que, apesar da dificuldade, ele não para de pedalar. Quem aqui pedala de verdade tem estratégias. Ou sobe no zigue-zague, ou sobe em pé na bicicleta, ou sobe no mínimo empurrando. Mas a questão é não desistir. O pessoal está me dando lá um tchau, apontando que eu não liberei os juniores. Então, os juniores que ainda não foram para o seu culto, podem ir para o culto, glória a Deus. Olha, levantou as duas mãos ali, ó. Me perdoe, meu irmão, que você perdeu 10 minutos do culto de vocês, mas Deus vai ter misericórdia de mim. Glória a Deus. Pensei que o pessoal estava dando tchau para mim, falando, pastor, está uma benção, e não era para mim liberar os juniores. Pessoal, até me enganei. Mas, gente, então perceba que a Bíblia está falando como é feliz. Ou seja, a felicidade de quem teme ao Senhor é algo que nós temos que viver continuamente. Mas tem um perigo de endurecermos o coração. Endurecermos o coração de nos acostumarmos. Endurecermos o coração de nós fazermos algo apenas pensando em nós mesmos. Endurecer o coração, nos acostumarmos. É como num casamento. Quando entra o comodismo e a rotina, o casamento acaba começando a ser ofuscado. Começa a perder o brilho. Começa a perder a alegria. O diálogo que antes era, oi amor, desliga o telefone. Ah, desliga você. Hoje a mulher está falando, ele desliga na cara da mulher. Porque vai perdendo algum brilho. Vai perdendo a constância. E nós temos que ser constante em tudo aquilo que nós fazemos.
Não adianta você pedalar uma bicicleta na descida, no plano, mas quando chegar os dias maus, você tem que continuar pedalando. Porque a Bíblia não fala para sermos constantes nos dias maus, mas para nós realmente termos essa constância, ou seja, constância para viver o novo, nós temos que continuar a pedalar na nossa vida. Dentro disso, querido, o livro de Lucas, capítulo 6, do versículo 46 em diante, é um texto bem conhecido, Lucas 6, 46. A palavra do Senhor fala assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? 47. Eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem, porque estava bem construído. Próximo. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão ou sobre a areia, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Perceba que os dois textos que nós lemos, eles são meio paralelos. Os dois falam que a constância de procurar, na hora de nós edificarmos algo, para viver o novo, nós temos que cavar até encontrar a rocha. Ou seja, nós temos que ser constantes. Porque, querido, a questão é, as duas casas, tirando o fundamento, elas gastaram a mesma coisa. Os mesmos materiais, talvez o mesmo tempo. Mas quando veio o dia mau, quando veio o dia onde a torrente de água caiu sobre aquela casa, onde os ventos, aonde a tempestade, aonde o dia da adversidade alcançou essas duas casas, uma permaneceu em pé, a outra caiu em desgraça. Ou nós somos constantes no temor de buscar a Deus e edificamos a nossa história, a nossa vida em uma rocha para nos mantermos em pé no dia mau, ou no dia mau nós cairemos em ruína. Não adianta nós virmos de um retiro, seja de homens, de mulheres, de juniores, de crianças, de adolescentes, de casais, se nós não tivermos uma constância. Não é o que esses homens beberam sexta, sábado e domingo da presença de Deus que vai os fazer chegar até o fim. Porque, querido, a constância fala de todo dia. A oração que o próprio Cristo nos ensina é: Pai nosso que estás nos céus, ele fala, o pão nosso de todo dia. Ou seja, não é um pão que apenas eu me alimento um dia, mas é a constância do alimento que faz eu permanecer em pé. É a constância de buscar esse temor a Deus, é que me faz eu ser feliz. Imagine a ruína desse homem que construiu a casa e ela caiu. Imagine ele olhando, olha a casa que eu construí. No dia da adversidade, o vento mau cai. Ele estava feliz ou estava triste? Ele estava em desgraça. Ele estava como alguém. Por quê, querido? Porque quem constrói sobre a rocha, ele pavimenta sobre a palavra, sobre os princípios sólidos de Deus. Quem pavimenta, quem constrói, quem edifica sobre a areia, constrói sobre a instabilidade. Constrói sobre um lugar onde não tem firmeza. E ele foi o maior segredo de cavar fundo até encontrar a rocha. Perceba que os dois tiveram a mesma oportunidade. Os dois ouviram a mesma história, mas os dois tiveram destinos e rumos distintos. Dois homens tiveram a mesma oportunidade, mas um decidiu cavar apenas de uma maneira superficial. E eu quero falar algo, querido, não é que Deus não possa. Na grande pesca maravilhosa, eu tenho certeza que Jesus poderia ter falado: peixes, venham para o raso. Quem crê que os peixes poderiam ter vindo para o raso? É óbvio que poderia. Deus dá a ordem e acabou. Mas por que Jesus fala, querido, para Pedro, pega a tua rede e vá para um lugar mais fundo? Porque Jesus, Deus, o reino dele não se relaciona com superficialidade. Porque superficialidade, o dia mau, não nos manterá em pé. Mas quando vamos para um lugar mais profundo, um lugar onde nós buscamos realmente com constância, por mais que você já fracassou, quero dizer algo para você, querido, um vencedor foi apenas um fracassado que tentou mais uma vez. A sua vitória pode estar na próxima tentativa, mas se não estiver, não pare, porque a constância faz com que nós geremos um temor ao Senhor, e é esse temor que nos faz chegar no final do dia, no final da nossa vida, e falar: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor.
Quando nós começamos a entender tudo isso, querido, a Bíblia fala no Salmos 111, que o princípio de sabedoria é temer a Deus. Ou seja, quando ele fala que um foi sábio e um foi insensato, com certeza o sábio foi feliz, e é por isso que o Salmo 111 está dizendo: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ou seja, querido, se nós pegarmos talvez o principal exemplo da Bíblia de constância, certamente foi o nosso Cristo Jesus. Certamente foi Ele, foi Cristo, que nos deu acesso a uma vida com propósito. Foi Cristo que poderia ter recusado a cruz. Foi Cristo que poderia ter recusado a morte. Mas a Bíblia fala que Ele foi até o final, porque Ele sabia que Ele queria nos dar um propósito novo, queria nos dar uma oportunidade, porque a constância da nossa vida, da nossa entrega, vai gerar um novo para a nossa vida. As mulheres semana passada, os homens essa semana, foram para um retiro onde o tema é vida nova. A vida não será nova se eles não forem constantes em buscar ao Senhor. Você, quando compra um carro, meu irmão, e você enche o tanque, normalmente quem compra um carro, a primeira coisa que faz é encher o tanque. Você enche, parece que é algo psicológico, agora não precisa mais encher. Não, meu irmão, você vai fazer 200, 300, 400 km, vai ter que encher novamente. Por quê? Porque ele tem que ser constante. Se você usufrui de algo, para você experimentar mais dele, você tem que ter constância. E é por isso que muitas vezes nós não conseguimos viver o novo de Deus. É por isso que muitas vezes o que vem na nossa mente, no nosso coração é: eu vou ir até aquele limite, e eu não consigo passar de fase. Eu não consigo ir para a próxima estação. Porque muitas vezes nos falta constância. Mas o que é interessante é que essa vida com propósito, só Cristo pode nos proporcionar. É só Cristo que pode fazer. Sabe por quê? Como aquele edificador que cavou até encontrar a rocha. Essa rocha tem nome. É Jesus Cristo sendo o Senhor e Salvador da nossa vida. É Jesus Cristo sendo a rocha onde nós possamos abraçá-lo. É Jesus Cristo, querido, que tem esse nome poderoso onde o joelho se dobra e a língua confessa. É sobre esse Yeshua que nós cantamos aqui, que realmente nós adoramos a Ele, que nós engrandecemos o nome dEle, que nós comecemos a viver essa constância, ou proporcionamos esse ambiente para cada um que desejar ser constante nesse temor ao Senhor. A Bíblia fala sobre uma mulher onde ela foi governada por uma enfermidade por 12 anos. A Bíblia fala de uma mulher do fluxo de sangue, queridos, e essa mulher mexe muito com o meu coração. Talvez nós teríamos até outros personagens bíblicos que tiveram mais tempo de perseverança, de constância. Mas essa mulher, por 12 anos, ela demonstra uma constância que quebranta meu coração. Ah, pastor, mas ela procurou um lugar errado. Exatamente. Ela procurou 12 anos no lugar errado, e ela não parou. E às vezes nós procuramos no lugar certo e paramos no primeiro momento quando tem fracasso. Ela por 12 anos, ela procura em lugares errados. Aonde falavam para ela que tinha uma solução para ela, ela dava um jeito e ia. E eu quero dizer algo, meu irmão, custou muito para essa mulher. Sabe o que custou? Tudo. Porque a Bíblia diz que esta mulher perdeu todos os seus recursos. A Bíblia diz que ela gastou tudo o que tinha. A Bíblia diz que ela não teve mais opção da sua vida, porque onde ela tinha que pagar algo, ela não tinha os recursos necessários. Ou seja, foi uma mulher que a sua vida era governada por uma enfermidade. Em outras palavras, ela tinha uma vida edificada na instabilidade. Uma vida edificada onde o resultado era desgraça em cima de desgraça. Mas a Bíblia fala que ela diz uma frase, meu irmão. E essa frase talvez é a mais conhecida de todo o texto. Alguém quer chutar qual é a frase que essa mulher disse? Se eu tão somente tocar a orla das vestes de Jesus, eu serei curado. Já percebeu que é uma frase tão simples, mas parece que é a primeira tentativa que ela teve. Não foi, meu irmão. Não foi a primeira tentativa, foi 12 anos. E essa mulher falou, se eu tão somente tocar a orla das vestes de Jesus, eu serei curado. Sabe qual é o nosso problema? É baratear o evangelho. Sabe por que nós barateamos? Porque não foi nós que pagamos. Foi Deus que amou o mundo de tal maneira que entregou a Jesus. O evangelho não é barato, ele tem um alto preço, como nós não podemos mensurar, com valores, não tem como calcular, não existe um tamanho de calculadora, não existe um computador que mensure o resultado desse cálculo. E o que a Bíblia está dizendo, ela fala assim, se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus. Parece que era uma frase
tão simples. Parece uma frase, querido, que ela fez a primeira tentativa. Mas se eu tentar isso, meu irmão, quantas vezes você já pensou em desistir da caminhada? Quantas vezes já pensou em abrir mão do seu matrimônio? Quantas vezes você já pensou em abrir mão da sua vida? Procurando um lugar certo, na onde nós cultuamos um Deus poderoso. Essa mulher procurou em todos os lugares. Em nenhum ela encontrou Jesus. Por 12 anos, e o número 12 na Bíblia fala sobre 12 tribos, sobre 12 apóstolos. É o número de governo. O que governava a história dessa mulher era uma enfermidade. O que governava a história dessa mulher, ela era ser fadada sempre à desgraça, ao fracasso. Quantos motivos ela teve para desistir, meu irmão? Todos. Inclusive, ela não tinha motivo para tentar, sabe por quê? Porque nem dinheiro ela tinha. Mas ela fala, não é nem sobre dinheiro. É sobre eu tocar na orla das vestes de Jesus. É sobre eu me aproximar dele, porque eu sei que algo pode acontecer de uma maneira sobrenatural. Agora perceba, tem alguém que você já tentou algo para mudar na sua vida, você teve várias tentativas e ainda não teve uma solução, levante sua mão. Se exponha para ele, vai. Meu irmão, presta atenção. O que a Bíblia está falando dessa mulher é que ela teve 12 anos de fracasso. E uma das coisas que nós temos que exaltar sobre ela é que ela teve que superar 12 anos de fracasso para tentar mais uma vez. Ou seja, nós temos todos os motivos. Pastor, você não sabe, meu pai nunca me afirmou. Deus te afirma como filho amado. Pastor, mas eu nunca tive recurso. Ele é o dono do ouro e da prata. Pastor, eu nunca fui amado. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou Jesus por mim e por você. Tudo que eu e você argumentarmos de uma maneira que nós não tivemos, pode ser que você não teve, mas hoje você tem. Porque quando nós somos constantes no temor do Senhor, é essa alegria que muda a nossa história. É essa alegria que faz valer a pena a nossa caminhada. É essa alegria de constância que faz nós experimentarmos realmente a boa, a agradável e a perfeita vontade do Senhor, meu irmão. Quando a Bíblia está falando então dessa mulher aqui, ela busca com uma intensidade, com uma constância tão poderosa, querido, que isso determinou a cura dela. 12 anos de tentativas fracassadas, mas a Bíblia fala que a constância dela em temer a Deus fez algo diferente acontecer. A Bíblia então fala, querido, que o preço foi muito para ela. Ela perdeu tudo o que tinha. E talvez nós tenhamos perdido coisas desnecessárias no meio do caminho. Já pensou se ela tivesse ido até Jesus 12 anos antes? Ela ia ainda ter muitas regalias, muito conforto na vida dela. Ou seja, tem coisas que nós perdemos de valor no meio da caminhada, porque nós buscamos em lugares errados. Tudo aquilo que você procura para preencher a tua vida, Jesus tem abundância para te completar. Tudo aquilo que você procura nas pessoas, Jesus tem disponível para transbordar sobre você. E a Bíblia então está falando que essa mulher que ela decide tocar na hora das vestes de Jesus. Perceba que a constância nos faz viver o novo, meu irmão. Essa mulher estava fraca, debilitada. Ela tinha emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, tudo era negativo, tudo era vento contrário. Mas ela fala, se eu tão somente tocar em Jesus, eu serei curada. Perceba, Jesus andando na multidão, pessoas encostando nele, ele balançando para um lado e para o outro. De repente, meu irmão, entenda algo. Enquanto eu e você não tivermos uma constância de desejo, o nosso toque vai ser apenas como qualquer um. Mas perceba que um toque, quando alguém tem temor a Deus, faz o olhar de Jesus voltar para mim e para você. A Bíblia fala que Jesus estava caminhando, de repente ele para. Você tem ideia? A constância de alguém temer a Deus a tal ponto de fazer Jesus parar a caminhada. Já parou para pensar, meu irmão, quando você fala com teus filhos, eles saem correndo, tentando dar bola. Vem aqui, Pia, ele vira, não, e sai brincar. Alguém já tem essa experiência de falar com o filho? Alguém tem experiência de falar com o marido, com a mulher? Você fala, vem aqui, nem dá bola, está saindo lá e deixa a gente falando sozinho. Olha só, meu irmão, aquela mulher toca em Jesus de tal maneira que Jesus para um lugar que ele estava indo curar uma outra mulher. Ele para um lugar onde ele estava indo fazer outro milagre. E sabe o que ele fala? Alguém me tocou. E veio um sanguíneo, colérico, de um discípulo, Senhor, tem uma galera à sua volta. É óbvio que alguém tocou. Eu acho que Jesus, se fosse a gente, ia dar uma outra resposta. Mas Jesus fala, não. É que não é um toque. Não é alguém que tocou em mim. É que a virtude minha saiu para essa pessoa. Entenda que tem algo totalmente diferente, meu irmão. A constância faz ver milagre. A falta de constância faz eu continuar lamentando pelas perdas que eu tive a vida inteira. 12 anos de perdas contínuas. Ela tinha tudo para desistir. Ela tinha tudo
para pegar alguma bolsa, se fosse os dias de hoje, é ou não é? Mas ela decidiu não procurar algo para amenizar a dor, mas ela procurou em constância e em temor, e buscou uma alegria que estava escondida, que estava enterrada, que estava talvez esquecida no meio da caminhada, para que ela pudesse realmente encontrar o propósito da vida dela. Perceba que às vezes nós perdemos coisas, querido, nós gastamos recursos, nós gastamos nosso ânimo, nossa alegria em coisas que não tem nada a ver. A Bíblia fala de uma mulher, do livro de Lucas, capítulo 15. Uma mulher que tinha 10 dracmas. Uma mulher que aquelas dracmas tinham um simbolismo muito importante, porque ela estava sendo dada, de repente, logo mais ao casamento, ao matrimônio. Aquelas dracmas, além de ter um valor, um preço, era algo para ela usar no dia especial que ela ia se entregar ao seu noivo. E a Bíblia diz que esta mulher perdeu uma das 10 dracmas. Perceba qual é, querido, a nossa ótica, talvez, nos dias de hoje. Mas eu tenho 10, se eu perdi uma, tá bom. O negócio é cuidar das 9 para não perder mais. Tem pessoas que é assim. Tem pessoas como é aquele que tinha os talentos. Um tem um talento, outro tem 3, outro tem 5. Talvez muitos de nós pensamos que realmente o talento que vale a pena é quem tem 3 e que tem 5. E talvez a maioria de nós aqui temos só um. E sabe qual é o problema? Que esse um está enterrado. E talvez é dias nós enterrarmos talentos, para que nós possamos continuar sendo constantes, para que ele seja glorificado e exaltado. A Bíblia fala que esta mulher, a primeira coisa que ela faz, ela acende uma lamparina, um lampião. Ela acende uma luz. Perceba, meu irmão, se ela acendeu a luz, porque ela já vivia em escuridão. Se eu e você queremos viver um novo, não podemos viver uma vida de constância em temor, uma vida de alegria, se a luz de Cristo estiver apagada em nossa vida. A Bíblia fala que ela acende a luz, e para a surpresa dela, meu irmão, ela pega uma vassoura e tem que varrer a casa. Não é estranha essa história? Ela não tinha que acender a luz e procurar a dracma? Por que ela varre? Porque a luz de Cristo mostra a bagunça que a gente não enxerga. Quando ela acende a luz, ela viu, meu Deus, não sabia que estava assim minha vida. Ela começa a varrer diligentemente, até encontrar a dracma. Ou seja, tem muitos de nós que nos contentamos com 9. Mas sabe o que significa? Era para um matrimônio. Sabe o que significa esse preço, meu irmão? Esse preço que nós podemos mensurar sobre essa garrafa de água, mas o valor não tem. Eu tenho coisas do meu pai lá em casa, que se você for olhar, você fala assim, pastor, estou 10 pila. Mas para mim não tem preço. Aquilo tem valor, porque é algo que o meu pai já se foi, vai fazer 18 anos. Tem coisas que não é que eu tenho uma idolatria, mas é coisas que eu tenho que eram dele. Então perceba que tem coisas que tem preço, e preço todo mundo põe. E é por isso que nós não podemos diminuir o preço do evangelho, a qual Cristo se entregou por mim e por você. Até porque não foi nós que pagamos. Já percebeu quando você quer vender alguma coisa, ninguém quer pagar nada? Alguém já pensou em vender um carro, vale 30, a pessoa fala, dou 15 pila, se quiser. Quando você quer comprar o de 30, não vale 40? Não é estranho, gente, porque sempre as pessoas põem preço naquilo que ela não pagou nada. E é por isso que às vezes nós diminuímos o preço a qual Cristo pagou naquela cruz por mim e por você. Porque nós muitas vezes olhamos, mas foi apenas alguém que morreu em meu lugar. Não, meu irmão, ele tinha uma opção. Mas quando ele fala, Pai, está consumado, ele concluiu a constância que ele tinha que ter aqui na terra, para que eu e você pudéssemos ter um propósito, que pudesse glorificar o Pai. A Bíblia fala que esta mulher assume uma responsabilidade. Ela acende a luz, ela varre a casa. Ela não poderia culpar o pai dela. Ela não poderia culpar o noivo, o irmão. Mas a Bíblia fala que ela pega a vassoura e ela limpa a casa. O que significa? Ela assume responsabilidades. Mas o meu marido não quer vir na igreja. Deixa o teu marido, meu irmão, porque a salvação é individual. Não vamos se largar dele, se separar, amém? Mas você vem para a igreja, orar para ele, realmente declarar sobre a tua casa. Por quê, querido? Porque é a constância que faz eu encontrar aquilo que tem valor para a minha vida. É a constância que faz eu encontrar aquilo que muitas vezes eu caminho deixando valores por meio da estrada. Meu irmão, quantos de nós temos tantas coisas especiais? E às vezes por causa de um dia mau, nós começamos a deixar coisas valiosas para trás. E esta mulher, tanto uma contra a outra. Uma queria a saúde, a outra queria recuperar uma dracma de grande valor. E a Bíblia fala que ela só parou de varrer a casa quando encontrou essa dracma.
Talvez nós temos que ser mais perseverantes. Nós devemos ter uma constância em temer ao Senhor. É ali que eu quero dizer algo, como eu já falei quando nós oramos pela Inglaterra. Uma igreja só será forte quando tiver famílias fortes. Uma cidade só será uma cidade rendida quando tiver uma igreja e famílias rendidas ao Senhor. Mas isso não é um botão que se pressiona. Isso é constância. Isso é pedalar, inclusive, na subida. E a Bíblia fala que ela assume essa responsabilidade. Ou seja, não dê como perdido aquilo que ainda pode ser encontrado. Não dê como sentença aquilo que um dia alguém falou a teu respeito. Tem pessoas, talvez teve homens que saíram lá desse retiro, palavras que seus pais falaram que foi uma sentença, eles estavam carregando há 10, 20, 30, 40 anos. Aquilo que um dia foi falado não pode ser uma sentença, o que tem que ser algo para a nossa vida, é que Deus tem uma palavra a respeito de mim e de você. É Ele quem declara qual é a nossa identidade. É Ele que fala, eu fiz você, a minha imagem e a minha semelhança. E quando nós começamos a entender tudo isso, querido, a Bíblia fala então que nós não podemos dar como perdido aquilo que ainda pode ser encontrado. Se o louvor puder subir. Então perceba que essa constância em temer ao Senhor. Temer ao Senhor é colocar a minha vida debaixo do propósito dEle. Temer a Deus não é o fazer por medo. Quantos pais aqui ensinam os seus filhos a vir para a igreja? Filho, temos que ir para a igreja, senão você vai para o inferno. A gente não vem para a igreja de medo do inferno. A gente vem para a igreja pelo desejo do céu. A gente não ensina nossos filhos no medo, sabe por quê? Porque Deus lança fora todo medo. Sabe como? Com o perfeito amor. Ou seja, o medo não faz parte do propósito de Deus. E é por isso que temer a Ele não está relacionado a medo. Está relacionado em desejo de colocá-lo sobre tudo e qualquer coisa. Temer a Deus é colocar Ele acima da minha esposa. Temer a Deus é querer agradá-lo acima dos desejos dos meus filhos. Temer a Deus é todo aquele projeto que eu sou a minha vida toda, mas eu sei que Ele vai ser o último que deve assinar aquele contrato. Então, quando nós começamos a entender tudo isso, querido, a Bíblia então fala sobre essa mulher, que ela padeceu por 12 anos na sua caminhada. Por 12 anos ela foi minguando, foi perdendo, foi escorrendo os seus recursos. Sua expectativa cada vez diminuía mais. Até que algo mexe com o meu coração. Quando ela ouve que Jesus estava passando por ali. Uma informação, meu irmão, mudou a atitude daquela mulher. Uma informação fez ela sair de um lugar de autocomiseração, de um lugar onde ela se sentia coitada, a miserável, a isolada, onde a Bíblia nem o nome dela fala. Mas quando ela ouve que Jesus estava passando por ali, isso mudou a vida dela. Quando ela ouve que Jesus estava passando por ali, 12 anos de dor, um ato de fé mudou tudo. Um ato de fé fez ela falar, se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, eu serei curado. Nós não podemos vir por um culto apenas esperando uma lágrima rolar, um arrepio acontecer, ou eu cantar uma música empolgado. Não se trata de eu visitar o ambiente onde Deus flui, mas se trata de eu permanecer nesse ambiente. Qual é o ambiente, pastor? Querido, eu quero te dizer que não é a igreja até. A igreja é um lugar onde nós nos reunimos. Eu e você somos o templo do Espírito Santo. Eu e você somos a habitação do Altíssimo. Já falei isso até a última vez que eu ministrei aqui. Mas a Bíblia fala de um homem chamado Bezalel. Foi o homem a qual Deus, falando com Moisés e direcionando para construir o tabernáculo. E qual era a função de Bezalel? Construir o templo. Construir tudo que diz respeito para a arca da aliança ser colocada no Santo dos Santos. Bezalel foi o artífice, foi o homem que criou tudo para que as coisas estivessem colaborando, estivessem estruturadas para a arca da aliança, que representava a presença de Deus, estar lá. Hoje, meu irmão, não existe uma tenda física.
Antes Bezalel construía para o sumo sacerdote entrar. Hoje nós somos a habitação desse Espírito Santo. Cristo tabernaculou-se e está dentro de mim e de você através do Espírito Santo. Mas é essa constância que vai fazer nós vivermos de uma maneira diferente. É esta constância que não vai fazer esses homens talvez voltarem amanhã, na terça, na quarta, e as primeiras negociações que o mundo quiser, eles vão abrir mão, porque eles sabem que não se trata de preço, se trata de valor. Não se trata de um arrepio, se trata de salvação. A parábola das ovelhas, a parábola das dracmas, a parábola do filho pródigo, está falando sobre salvação, sobre encontrar coisas preciosas, de voltar para a presença do Pai. E talvez essa é uma noite de muitos de nós, frequentadores, pessoas que servem áreas, talvez nós avaliarmos como está sendo a minha constância na igreja, como que é a minha constância de buscar a temer a Deus no dia a dia da minha vida. Não, eu não falho um domingo, não é sobre isso, não é sobre a igreja estar reunida, é sobre eu desejá-lo todos os dias da minha vida. Na tua agenda, meu irmão, na primeira hora quando você acorda, aonde está Cristo? Pastor, quando eu consigo um encaixe na minha agenda, eu sempre coloco Ele. Isso não é encaixe, isso não é constância, isso é um encaixe. A constância é falar, a minha agenda já tem um compromisso, esse é o meu tempo com Ele. Esse é o meu tempo onde eu quero realmente ser constante em temê-lo. Temer a Deus, querido, é revelar Cristo para o mundo onde quer que eu esteja, onde quer que você esteja, onde quer que nós estejamos. E quando nós tememos Ele de tal maneira, não importa as oportunidades que vão bater a nossa porta, não importa que o inimigo da nossa alma queira dizer para nós, não importa qual é a luta que você esteja passando, não importa quão íngreme é a subida que você está tendo, qual dificuldade você está tendo, a certeza é que nós seremos felizes no nosso Deus, porque a constância em temê-lo, a Bíblia fala, feliz é o homem que faz tal coisa. Sabe, queridos, quando esse versículo de Provérbios 28:14, o finalzinho dele fala que quando endurece o coração, sabe o que é endurecer o coração? É se acostumar com ambientes religiosos, com funções que exercemos. Sansão foi um homem separado do ventre da sua mãe, foi um homem a qual Deus escolheu a dedo e falou, ele tem que ser constante, deu algumas orientações para a mãe de Sansão. O coração dele se endureceu. Como assim, pastor? Ele confiou na força do próprio braço. Ele quis agradar primeiro a si do que aquele que o regimentou para a boa obra. E a Bíblia diz que por 3 vezes, quando Dalila fala, Sansão, os filisteus estão vindo, ele rompe os laços que o amarravam. Mas na 4ª vez, sem perceber, a Bíblia fala que ele se levanta, quando Dalila fala, Sansão, lá vem os filisteus, e ele pensa, eu vou escapar, eu vou me livrar como fiz as outras vezes. E a Bíblia fala que ele, sem perceber que o Senhor o havia deixado, foi cegado, foi arrancado os seus olhos. Uma das primeiras coisas que você deve avaliar essa noite, meu irmão, se você está sendo constante na tua missão aqui na terra, como está a sua visão para com Deus? Você tem enxergado o Senhor caminhar do teu lado? Você tem visto Cristo? E às vezes não é nem o pecado, meu irmão, que nos cega. Às vezes é as coisas que tomam o lugar do nosso coração. Os discípulos de Emaús não estavam em pecado. A Bíblia fala que eles estavam caminhando de volta para Emaús, de Jerusalém para Emaús, falando dos acontecimentos dos últimos dias, do problema. E eles não perceberam Cristo caminhando com eles. É por isso que quando nós muitas vezes pensamos, poxa vida, nosso Cristo morreu e agora foi-se a nossa esperança. Uma árvore cortada, ao cheiro das águas, florescerá. Deus te chamou, querido, para você voltar a encontrar coisas preciosas, que você talvez enterrou como um talento, de medo de perder de novo.
Deus te chamando, está nos chamando essa noite, para talvez você desejar. Fala: Deus, a partir de hoje eu quero encontrar aquilo que tem valor, aquilo que tem preço, aquilo que é valioso para mim. Você não vai encontrar apenas procurando, se a luz de Cristo não for acesa na sua vida. Se coloque em pé em nome de Jesus. Eu queria que nessa noite você fechasse os teus olhos, você começasse a avaliar a sua caminhada. E eu quero dividir em 2 momentos. Eu não vou te chamar na frente, querido, mas esta é uma noite de entrega, como foi a abertura desse culto. Uma noite onde fala de confiar em Deus. Confiança é entregar nas mãos de alguém e saber que Ele vai cuidar da melhor maneira. E talvez essa noite tem pessoas que precisam entregar as suas vidas a Cristo, que do teu jeito, talvez já fazem 12 anos e a situação só piora. Mas do jeito de Cristo, as virtudes que nele tem vão ser liberadas sobre nós essa noite. E talvez essa noite alguns vão ter que voltar a se reconciliar com Cristo. Talvez você tenha caminhado, não tenha percebido, tenha se afastado de um lugar onde você deveria ter permanecido. Aqueles discípulos de Emaús não tinham que ter saído de Jerusalém, porque ainda era o 3º dia. Mas faltou constância para eles. Mas os seus olhos se abriram a ponto que eles retornaram. Feche os teus olhos. E talvez essa noite você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus. E aonde você está, eu quero que você levante a sua mão mais alto que você puder, para que eu possa te enxergar. Amém, amém, amém. Levante sua mão onde você está, você não vai vir à frente. Amém. Tem muitas pessoas. Feche os teus olhos todos. Fique sua mão levantada. Quero dizer algo, querido. Eu não sei se você está entregando a sua vida pela primeira vez ao Senhor Jesus, ou se você está se reconciliando com Ele. Mas uma coisa eu posso dizer para você: a constância do temor e da tua busca por Ele vai fazer você chegar no final e ter a alegria de olhar a face do Rei dos Reis. E você que levantou suas mãos, como toda a igreja, nos ajude a fazer uma oração de entrega nessa noite. Uma oração aonde primeiro é uma oração de confiança. Repita assim comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu reconheço que sou pecador, mas neste momento eu entrego a minha vida a Cristo Jesus. Escreve meu nome no livro da vida, e a partir de hoje eu pertenço a Cristo. A partir de hoje eu sou propriedade exclusiva de Cristo Jesus. E neste momento o Senhor Jesus é o único e suficiente Salvador da minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Você que fez essa oração pela primeira vez, ou você que está se reconciliando com Cristo, eu vi muitas mãos levantadas, mas eu quero que você preste bem atenção. Quando você aceita Cristo como Senhor e Salvador, a tua família, que talvez veio com 2, 3 pessoas, ela aumenta. Porque um dia a família nossa que irá morar nos céus, ela é bem grande. E se você olhar para a sua direita, para a sua esquerda, para a sua frente, atrás, você vai ver a tua família que um dia iremos morar juntos nos céus. A partir de hoje você não precisa mais caminhar sozinho. A partir de hoje você tem uma família para pertencer. A partir de hoje você tem uma igreja para congregar e falar: Deus, eu quero perseverar a ser constante em temer ao Senhor. A partir de hoje você tem um lugar para você e a sua família. Você tem um lugar para você florescer no jardim do nosso Senhor Jesus. Mas aí em oração, querido, eu não sei você, mas eu imagino aquela mulher do fluxo de sangue, 12 anos com tentativas frustradas. Talvez quando ela saiu atrás de Jesus, algumas pessoas falavam:
lá vai ela de novo, e ela não vai dar certo. Eu imagino ela indo até Jesus, eu imagino ela se prostrando, porque a Bíblia fala que ela toca na orla, na barra das vestes de Jesus, e ela toca na barra, e de repente virtude sai sobre ela, de repente a salvação acontece. E eu imagino pós aquele momento, meu irmão, eu não sei como você imagina, mas eu imagino depois daquele momento da cura, ela caminhando e ela fazendo assim: eu sabia que se eu tocasse nele eu seria curado. Perceba que por 12 anos ela foi fracassada, mas eu imagino ela: eu sabia que eu tinha que tocar em Jesus. E talvez essa noite você precisa ter uma decisão muito séria na sua vida. Ou você continua gastando, perdendo e se desgastando em várias áreas, ou você decide tocar naquele que pode liberar uma virtude, que vai mudar a tua sorte, que vai fazer com que a constância que você o busca, vai você viver algo novo. O que é o novo, pastor? O novo é ver o propósito dele aqui na terra. O que é o novo? É fazer da tua casa uma igreja onde ele possa ter liberdade para fluir. O que é o novo? É fazer de você luzeiros para esse mundo. Agora eu quero falar para você. Quando aquela mulher acendeu a lamparina, o lampião, só se acende o lampião quando se tem óleo. E a Bíblia fala num dos versículos que Deus não esmaga a cana quebrada e nem apaga o pavio que fumega. O que é o pavio que fumega? É aquele lampião que está acabando o óleo, e ao invés de ele trazer claridade, ele começa a soltar uma fumaça mais escura e um mau cheiro. O que se faz quando está acabando o óleo? Apaga-se o pavio que fumega, o pavio que solta fumaça, que solta mau cheiro. Como solucionar isso? Completá-lo com óleo. Talvez a tua vida está faltando óleo. Quando um carro falta óleo no motor, meu irmão, perde a viscosidade, ele começa a ter barulhos anormais. E talvez a tua vida tem muito barulho. Ele começa a soltar uma fumaça que ninguém anda atrás dele, porque aquela fumaça incomoda. Mas quando o óleo é renovado, volta a funcionalidade, a normalidade. E talvez essa noite você tenha uma oportunidade de clamar por esse óleo fresco. Deus, eu cheguei até aqui, mas eu preciso ter o óleo fresco da tua presença sobre a minha vida. Talvez essa noite você precise decidir completar o óleo da tua lamparina, para que a luz de Cristo brilhe sobre a tua história. Nós vamos adorar a Cristo, nós vamos enaltecer o nome dele, vamos ser constantes na adoração essa noite para ele. E você que deseja nessa noite ter algo diferente na sua vida, de falar: Deus, a partir de hoje eu quero ser constante, nos dias bons ou nos dias maus, quando eu tenho muito ou quando eu tenho pouco. Você vai ter a oportunidade de vir até a frente. E você que desejar vir até a frente, nós, os pastores, os diáconos, iremos orar com você. Mas você vai ficar à vontade. A única coisa que eu falo para você: ou você decide continuar cultuando a tua enfermidade, ou decide tocar naquele Deus que pode mudar a tua história para você viver o novo. Em nome de Jesus. Mas tu tá pra cair, és o meu bem mais precioso. Agora que já provei da tua bondade, nada satisfaz. É noite de acender a sua lamparina. Oh! Quero
Você que deseja mais da presença dEle, se você quiser vir à frente como um sinal de entrega. Quando Deus pede Isaac a Abraão, eu não creio que Deus queria Isaac, porque antes de Isaac, Abraão tinha levantado muitos altares, mas depois do nascimento de Isaac, Abraão não tinha mais. O que Deus queria de Abraão não era Isaac, era o Abraão dos altares, era o Abraão que toda vez ele queria levantar um memorial. E esta é uma noite, meu irmão, de você levantar um memorial para Ele e falar: Deus, nesta noite eu não vou sair daqui enquanto o óleo não for renovado. Eu não sairei daqui enquanto essa pérola de grande valor, essa dracma preciosa não for encontrada. A tua história, meu irmão, tem um autor e um consumador que pode trazer o renovo de uma vida nova sobre ti. Talvez as circunstâncias mandam você se calar. Talvez as coisas à sua volta não permitem você se manifestar e desejar mais. Talvez você é coagido emocionalmente e espiritualmente. Mentiras, sofismas na tua mente. Mas a Bíblia fala: quando tentaram calar o cego Bartimeu, a sua voz ainda aumentou. Eu não sei o que tem tentado calar a sua vida, o que tem feito você acostumar com perdas. Mas tem um Deus que Ele é abundante no dar. Tem um Deus aonde Ele fala: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia fala que os seus olhos voltaram a abrir. A Bíblia fala que ele voltou a enxergar um propósito. A Bíblia fala que ele voltou a ter um senso de pertencimento. E nesta noite, o que eu sinto em meu espírito e meu coração é que tem pessoas que você tenta abrir os seus olhos, você tenta enxergar a sua volta e parece que não existe nitidez. Mas de acordo com tua constância, com o teu clamor, com o teu desejo, essas escamas vão cair. E você que se sente dessa maneira, coloque sua mão em seu coração, que eu vou orar com você. Pai, em nome de Jesus, essas pessoas que estão colocando suas mãos em seus corações, que tem talvez um sentimento, uma sensação, Deus, que parece que por mais que elas tentem enxergar algo, parece que nunca tem nitidez. Nesta noite,
Pai, todas as escamas do reino das trevas caia dos olhos espirituais desses irmãos, que a partir desse momento os seus olhos contemplem a tua face, como Bartimeu, Deus, um homem que era cego de nascença, mas eu creio que a primeira coisa que os seus olhos vislumbraram foi a face do Cristo, foi a face do Cristo, o Deus que morreu, o Deus que ressuscitou e o Deus que deu uma nova vida para ele. Pai, nesta noite nós te engrandecemos, nós te bendizemos por tudo aquilo que o Senhor tem realizado aqui nesta casa. Pai, usa-nos, faz de novo tudo aquilo que o Senhor tem para fazer, aquilo que o Senhor já realizou. Pai, queremos estar aqui como realmente aqueles que desejam mais e mais da tua presença. Que do alto da cabeça aos pés, querido, você receba um revestimento do alto. Que do alto da cabeça aos pés, um óleo fresco seja liberado sobre você. Um óleo que te autoriza, um óleo que te dá autoridade, um óleo que te separa, um óleo que te escolhe, um óleo que te capacita, um óleo que faz a luz de Cristo brilhar em sua vida. Ele não esmagará a cana quebrada e nem apagará o pavio que fumega. Não é o que as coisas dizem ao teu respeito. Existe um Deus que acredita de tal maneira que Ele entregou algo de maior valor por mim e por você. Pai, que nesta noite, se tem pessoas aqui que talvez tenham um senso de não pertencer, de parecer que são estranhos no meio de multidões, nesta noite, Pai, esta casa, nós quebramos toda a mentira de Satanás, e que haja um sentimento, que haja a convicção que aqui é um lugar para essas pessoas estarem gastando as suas vidas no constante temor do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abra as suas mãos. Que o amor de Deus Pai, a graça e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo, que a doce comunhão e a consolação do seu Espírito esteja sobre mim, sobre você, sobre a nossa casa, hoje e para todos sempre, em nome do Senhor Jesus. E quem crê diz amém, amém e amém.